Isaías 53, aqui começamos aí nossa prédica. Vamos estar meditando com essas imagens da película. Isaías 53 e tem por tema essa mensagem: Cristo levou sobre si nossos pecados. Repito, Cristo levou sobre si nossos pecados. Isaías 53, diz assim a palavra do Senhor: quem ha creído em nosso anúncio? E sobre quem se ha manifestado o braço de Jeová? Subirá qual renuevo delante dele, e como raiz de terra seca, não há parecer em ele, nem hermosura. Lhe veremos mais sem atrativo para que lhe se desejamos. Despreciado e desechado entre os homens, varão de dolores, experimentado em quebrantos, e como que escondemos dele o rosto, foi menospreciado e não lo estimamos. Certamente levou ele nossas enfermidades e sofreu nossos dolores, e nós outros o tivemos por açoitado, por herido de Deus e abatido. Mas ele herido foi por nossas rebeliões, molido por nossos pecados, e o castigo de nossa paz foi sobre ele, e por sua llaga fuimos nós outros curados. Todos nós outros nos descarriamos como ovelha, cada qual se apartou por seu caminho, mas Jeová carregou em ele o pecado de todos nós outros. Angustiado ele e afligido, não abriu sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadeiro, e como ovelha delante de seus trasquiladores emudeceu, e não abriu sua boca. Por cárcere e por juízo foi quitado, e sua generação, quem la contará? Porque foi cortado de la terra de los viventes, e por la rebelião de mi pueblo foi herido, e se dispuso com os impíos sua sepultura, mas com os ricos foi sua muerte. Aunque nunca hizo maldad, nem houve engano em sua boca. Com tudo isso, Jeová quis o quebrantar, sujeitando-lhe a padecimento. Quando haja posto sua vida em expiação por el pecado, verá linhagem, viverá por largos dias. E a vontade de Jeová será em sua mano prosperada. Verá o fruto da aflição de sua alma e quedará satisfeito. Por seu conhecimento justificará mi servo justo a muitos, e levará as iniquidades de eles. Portanto, eu lhe darei parte com os grandes, e com os fortes repartirá despojos, porquanto derramou sua vida hasta a morte, e foi contado com os pecadores, havendo ele levado o pecado de muitos, e orado por los transgressores. Amém. Oremos a Deus. Padre Santo, aqui está tu palavra, Senhor. Aqui está sua mensagem, Senhor. Ó Senhor, obra, Senhor, nesta hora, Senhor. Reaviva-nos, Senhor, tu palavra, Senhor. Ó Espírito Santo, convence de nossos pecados e ajuda-nos, Senhor, a cada dia mais, Senhor, sermos nova criatura, e no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados irmãos. Esta profecia do profeta Isaías, há 800 anos antes da morte de Cristo, parecia que Isaías estava com a pluma bajo a cruz, descrevendo todos os detalhes, tudo o que estava ocorrendo. O profeta Isaías, através do Espírito Santo, estava revelando o sofrimento do Messias, porque em sua primeira venida, o Messias venia para pagar o preço do pecado meu, de nossos pecados. Não venia como rei, vencedor, conquistador, conforme
o povo de Deus, o povo judío estava esperando. Por isso que rechaçar a Cristo, menospreciar a Cristo, não miraram Ele com a mirada posta a um rei poderoso que ia arrebatar o cautiverio, a opressão que estava vivendo ali no judeu através do Império Romano. E aqui está mais uma vez, nós outros que sabemos já o desenrolar da história como foi, não podemos ser omissos e rechaçar esta oferenda de sacrifício de salvação por nossas almas. Volvemos outra vez aqui ao texto. Quem ha creído em nosso anúncio? Que anúncio é esse? É o anúncio da salvação. Hoje a porta está aberta para quem queira. Qualquer que se arrependa, reconozca que és pecador, mira a Cristo e recebe o perdão de los pecados. Amém, amados irmãos? Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, se aí vemos uma coisa muito distinta, que aqueles que rechaçaram no tempo passado foram condenados. Pero nós outros temos a oportunidade de não seguirmos esse exemplo. Seguimos o verso 1. Quem ha creído em nosso anúncio e sobre quem se ha manifestado é o braço do Senhor. E o braço do Senhor não está atrofiado, está estendido para salvar. E o braço do Senhor foi estendido para salvar ali na cruz do Calvário e aún sigue estendido para salvar. Aleluia. Pero antes, a descrição do profeta começa já desde o capítulo 52. Porque o sofrimento do Messias não começou ali na cruz. Desde a Santa Cena, no Jueves Santo, onde ele já estava ali, em agonia, orando. E de seu corpo estava ali sudando como sangue, gotitas de sangue saliam de seu corpo. E ali ele ha hecho a oração: Padre, se possível fuera, aparta de mim esta copa, mas contudo, que seja hecha tu voluntad. Desde o jueves, ele já estava sofrendo. Ele falou para seus discípulos: minha alma está angustiada hasta la muerte. Quedai comigo e orai comigo, porque o espírito verdadeiramente está forte, listo, pero la carne é débil. Então, se no capítulo 52, no verso 13, olha aqui: é aqui que meu servo será prosperado, será engrandecido e exaltado, será posto muito alto. Quando que ele será posto muito alto? Hein? O Senhor, depois que morreu, ressuscitou, foi recebido em la glória eterna, está à destra de Deus. Conforme o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses: tengai vosotros também o mesmo sentimento que tuvo o Senhor Jesus Cristo, que, sendo Deus, não tuvo como usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou e tomou forma de homem. E na forma de homem foi obediente hasta la muerte, morte de cruz, ao ponto que o Senhor o exaltou. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome do Senhor se dobre toda a rodilha do que estão no céu e na terra e baixo da terra, para que o nome do Senhor seja exaltado para a glória de Deus o Padre, porque Ele venceu, Ele é mais que vencedor, Ele é o nosso Rei. Oh, aleluia! Seguimos. Como se assombraram de ti muitos, de tal maneira que foi desfigurado de los homens su parecer e sua hermosura mais que la dos hijos del hombre. E assim assombrará ele a muitas nações. Los reis cerrarão ante ele a boca, porque verão lo que nunca lhes foi contado e entenderão lo que jamais haviam ouído. Irmão, Cristo, seu semblante se desfigurou, sua cara já estava com aquelas espinas
aquela corona de espina, a sangre escorrendo por seu rosto. Antes de ser crucificado, foi humilhado, com os lástigos ali dos soldados, que deram no Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles lástigos era para mim e para ti, pelo nosso Senhor se pôs em nosso lugar, para não sermos condenados, para nos dar a oportunidade. E volvemos aqui ao capítulo 53 de Isaías, e o verso 2. Subirá qual renuevo delante dele, como raiz de terra seca. Não há parecer nele nem hermosura. Por quê, irmãos? Porque eles estavam esperando um rei, um poderoso. Pero Jesus se hecho carne e habitou entre nós outros, sensível, humilde. Nasceu ali em Belém, porque foi ali que a profecia determinava, em Belém, Efrata. E depois viveu em Galileia, como um ninho qualquer, porque o ministério de Jesus começou aos 30 anos, e mientras isso ele estava vivendo a vida. Ele é a segunda persona da Trinidade, pero por mim e por ti, por causa do plano de salvação, se sujeitou ao Deus Padre e se ha hecho carne, porque homem, e no início, ali no Edém, entregou a potestade desse mundo ao inimigo de nossas almas, desobedeceu a Deus, e desde ali, todos os que nascem da descendência de Adão e Eva, nascem barra o pecado, barra esta maldição. Teria que vir justo, que não pecara, sem falho, e esse era Cristo. Então, se um homem tinha que morrer para salvar toda a generação, toda a descendência de Adão. É interessante que na película falou, não? Dos filhos de Adão. Ele sempre deixava assim cair alguma coisa da Bíblia. Então, se os filhos de Adão foram condenados com Adão, pero os próprios filhos de Adão foram salvados em Cristo Jesus. Estão me entendendo, irmãos? Às vezes tu vê uma coisa assim muito polposa, muito glamourosa, e acaba, sabe o que? Sendo induzido. Pero Cristo ha venido sem parecer, sem hermosura. O que tinha que nos atrapar ou nos conquistar seria sua essência, a autoridade quando falar, quando perdonar, porque Cristo quando estuvo com nós outros na terra, Ele perdonou pecado, Ele limpiou os leprosos, Ele deu vista aos cegos, os paralíticos andavam. Sabe o que te digo? E os pobres eram predicado o Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. A pessoa está escravizada pelo pecado, ouve, escute a palavra do Senhor e eres livre. Se pois o Filho vos libertare, verdadeiramente livres sereis. Conhecereis a verdade, e a verdade vos harás livres. E foi o próprio Senhor Jesus Cristo que falou: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Nadie vem ao Padre se não for por mim. Aleluias! Lhe veremos mais sem atrativo para que lhe desejamos. Pero aqui nesse verso 3 tem 3 palavras aí que vai descrevendo o rechaço do povo de Deus e o rechaço aún de la humanidade perdida. Despreciado e desechado e menospreciado entre os homens. Então, se de todos os homens, a humanidade é elegido sempre equivocadamente. E no dia do juízo, ali, quando estava diante de Pilatos, Pilatos não viu nada, não viu um falho, viu que ele era inocente. E os líderes religiosos de sua época levantavam acusações falsas, pagaram em cruz falsos testigos. Pero Pilato viu que não tinha nada, era justo esse homem.
E querendo se livrar desse problema, remeteu para Herodes. E Herodes também não viu nada. Mas Herodes, que não está gravando, não? Que era um sem vergonha. Humilhou Jesus, querendo ver um milagre, alguma coisa, e pôs na capa de púrpura. E mandou o soldado golpear Jesus. E depois remeteu outra vez a Pilatos. E Pilatos a hora estava com a batata caliente, conforme diziam aqui os espanhóis. Pilatos foi um covarde, porque foi induzido pelo povo, pela opinião pública. Pelo problema que às vezes tu e eu somos como Pilato. O que vão pensar as pessoas? O que vão dizer as pessoas? Tu e eu devemos nos importar o que vai dizer Cristo naquele dia. Vinde bendito de meu Padre para o descanso eterno, porque aqui está preparado. Não ser induzido pela voz do povo, porque nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. E a voz do povo é a voz do povo. E o que ocorreu? Aonde Deus dava oportunidade para Pilatos, a esposa de Pilatos, Cláudia, falou: não se meta com este justo, porque ha tenido um sonho com ele. E Pilatos não sabia o que fazer. Corre aí um cacharro de água que eu vou lavar minhas mãos. Sabe o que é lavar as mãos, irmão? É não assumir sua responsabilidade diante da sociedade. Deus ha levantado pessoas. Nem todas as pessoas serão governantes, pero sempre tendrá uma pessoa para ser um testigo fiel dele. Donde Deus ha posto a ti, seja uma luz, seja a sal, haga a diferença. O Espírito Santo está buscando pessoas que sejam verdadeiramente crentes. Amém? Amém. E os outros já lo sabem. Em vez de eleger a Cristo, a multitud foi induzida a eleger Barrabás, um homicida, um que tinha hecho rebelião, condenado por homicídio e sedição. Estava contra o governo de Roma, era um assassino. Então, se o povo elegeu um espírito de um assassino, de rebelião, e mandou crucificar o espírito de vida, o nosso Senhor. Amém, amados? Volvemos ao texto de Isaías, ou não? Estamos aprendendo algo? Diz aqui que ele é varão de dolores, experimentado em quebrantos. Sabe por quê? Ele foi tentado, ele foi humilhado, ele foi traicionado. Às vezes passamos por algumas coisas e pensamos que Deus não entende. Deus não entende e passou também por a mesma experiência. Ele foi abandonado pelos seus melhores amigos no dia que ele mais necessitava. Aqueles que caminavam com ele, que comia com ele, que reia com ele, que celebrava com ele. E no momento de angústia, no momento de mais difícil de seu ministério, estava solo. Pero eu quero te dizer a ti, aunque seu amigo, seu padre, sua família te abandonaram, contudo me recorrerá ao Senhor. O Senhor não abandona a los suyos. Enviou um anjo para consolar. O Espírito Santo está com nós outros. Ele entende. Foi abandonado, foi humilhado, foi traicionado por 30 moedas de prata. Qual é o seu valor? Tu já foi traicionado por quanto? Eu já fui traicionado por nada, pastor. Assim, de grátis. Pero tua vida vale muito para Deus. Deus não desistiu de ti, irmão. Oh, Deus não desistiu de ti, irmã. Deus não desistiu de ti, irmão. Irmã, Deus não desistiu de ti. Porque Ele te ama com amor eterno. Não abre mão de ti. Amém? Varão de dolores. Ele te entende. Te entende. Como que escondimos dele o rosto menospreciado e não o estimamos. E agora vem a parte da substituição, do sacrifício. Verso 4 de Isaías 53. Certamente levou ele nossas enfermidades
e sofreu nossos dolores. Irmão, o Senhor é o Senhor que nos sana. Ele sana a parte física, Ele sana a parte espiritual e Ele sana a parte emocional. Corpo, alma e espírito. O Senhor é o Senhor sanador. Desde ali, Ele já sanava. Pero antes da cruz, Ele já sanava. Pero ali foi a vitória na cruz que sacramentou, sellou nossa vitória sobre a enfermidade. Porque todas as coisas malas há de origem no Gênesis. Ali Deus soltou a maldição. Desde quando o Senhor estava criando, Ele criava todas as coisas e via que era bueno. E quando criou o homem, Ele viu que era muito bueno. E quando criou o homem e viu que estava só, Ele criou outra coisa buena também, a mulher. As mulheres digam amém. Amém. Não foi Débora. As mulheres digam amém. Amém, irmãos? Então se Ele bendijo todas as coisas. Pero quando o homem pecou, entrou a maldição, entrou a enfermidade, entrou a morte. Porque o pecado entrou. Porque a paga do pecado é morte, pero o dom gratuito de Deus é vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estão me entendendo? Às vezes, tinha na igreja, na igreja em Brasília, que eu tive de um tempo esse parte. E assim o seguinte, depois da Santa Cena, conforme hoje, e no dia lunes, teria o culto de la unção com azeite. E se quedava muita gente ali. Porque na Bíblia, o azeite é símbolo do Espírito Santo. Pero em Santiago habla que chamai os presbíteros da igreja, se tem algum enfermo, ore por ele e unge com azeite. E se tiver pecado, os pecados serão perdonados, essas coisas todas. E a oração do justo é poderosa em sua eficácia. É eficaz. Então, esse culto de lunes era também concorrido. E alguns já falaram assim, pero isso não é bíblico. E uma vez eu escutei uma mensagem que me incendeu. Não é bíblico, sim. Porque a unção é para sanar. Não, porque tu não está enfermo fisicamente. Mas quem te dijo que tu não está enfermo de alma? A alma não pode ver nos olhos humanos. Às vezes a pessoa está aqui, conforme isso estudamos hoje sobre o gozo. Às vezes está com uma risa falsa, porque dentro está chorando. Porque como Pilatos queremos, sabe o quê? Transparecer uma coisa que nós somos. Pelo o Senhor que conhece o coração de cada um. Vem com azeite do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem por nome Consolador, porque Ele consola em dolor. Amém? Então, irmãos, Ele é aquele que sana nossas heridas, sofreu nossos dolores, e nós outros o tivemos por assaltado, por herido de Deus e abatido. Mas Ele herido foi por nossas rebeliões, molido por nossos pecados, e o castigo de nossa paz foi sobre Ele. Por sua chaga fuimos nós outros curados. Aqui entra a parte de substituição. A morte de Cristo não foi um mártir, foi vicária, foi redentiva. Redenção aprendemos no outro domingo. Redenção quer dizer comprar, readquirir, nos liberar de um mercado de escravo. No Antigo Testamento, morria um cordeiro em lugar dos pecados do povo. E o sacerdote ponia suas mãos ali e confessava os pecados do povo. Então, trasladava o pecado, era uma cerimônia representativa do que Deus ia fazer no futuro com seu filho. E o pecado era coberto, cobria o pecado. Quer dizer que um dia pagaria, é como se fora uma prestação, um fiado que estaria ali na conta, mas não mais em sua conta. Deus estaria ali administrando isso.
Pero quando chegou o tempo, o Cordeiro de Deus, que saca, que quita, que borra o pecado do mundo, se manifestou. Deus mesmo ofereceu esse Cordeiro. Porque como dijo Isaías no capítulo 6, a Trindade estava perguntando: a quem enviarei? E quem há de ir por nós outros? E o profeta respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Pero nesta hora estava profetizando sobre Cristo. Porque nenhum homem sobre a terra estava puro, limpo, sem pecado. Abraão tinha pecado. Sansão também. Isaac também. Jacobo também. Moisés, que era o homem mais manso de toda a terra, conforme a Bíblia, também pecou. Também era suscetível de pecado. E era um homem que Deus falava cara a cara, como abre um amigo. Pero Jesus é infinitamente maior que os ángeles, é infinitamente maior que Moisés. É um mensageiro, é um mensageiro que é Cristo. E a mensagem de Cristo pode nos salvar, nos purificar e nos quitar desta deuda. Então, se aí Cristo se ha hecho carne e ha venido para nos quitar esta deuda com o pecado. Onde estou? Verso 5, não? Todos nós outros nos descarriamos como ovelhas, cada qual se apartou por seu caminho, mas Jeová carregou em ele o pecado de todos nós outros. Não existe, irmão. Cada um vai para o seu caminho, eu hago isso, hago aquilo, aquilo outro, e tentamos alinhar nosso caminho, nossas ideias, nossos sonhos com os sonhos de Deus. Deus tem seus sonhos, e tem sonhos para nós outros. E o sonho de Deus e o desejo de Deus para nós outros, os pensamentos de Deus para nós outros, são pensamentos de paz para dar o fim que esperas. O problema é que às vezes queremos que nossa vontade seja a vontade de Deus. Não é ao revés. A oração de Cristo foi ao revés. Ou não? Que seja hecha a tua vontade. Assim na terra como no céu. A oração mais conhecida, dizem, o Padre Nuestro. Irmãos, nossa vontade tem que ser a vontade de Deus. Buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas nos vendrá por andedura. Mas devemos buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. Verso de número 7. Angustiado ele afligido, não abriu sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadeiro, e como ovelha diante de seus trasquilhadores, emudeceu e não abriu sua boca. É interessante que, mientras ele estava ali com Pilatos um tempo, ele foi respondendo Pilatos. E teve uma hora que Pilatos falou: tu és o rei, não? E ele falou: para isso nasci. Tu eres um rei, e tu reino és o quê? Ele falou: se eu for rei, meu súdito estaria agora comigo. Meu reino não é deste mundo. Te digo a verdade. E Pilatos perguntou: que é a verdade? E deu as espaldas para Jesus. Não permitiu nem Jesus responder. Tem pessoas que fazem a pergunta e não querem a resposta. Porque a resposta de Deus para nossas perguntas requer de mim e de ti confronto. Tomar uma atitude, se posicionar. Me siga, irmãos. Ayer eu fui surpreendido por essa encuesta do CIS, não? E eu pensava que vosotros não existiram, hein? É verdade, não? Aí me perguntaram muita coisa. E eu estava sentado estudando, apartei a coisa ali, já estou sentado, não? E foi perguntando de partido, de política, essas coisas todas, tá? Perguntar meu ofício. Eu fui respondendo, e aí perguntou minha carreira, mi grado. A mi grado eu falei: eu sou pedagogo. Mas ele sabia que a resposta não estava se enquadrando muito, não, assim com pedagogo, né? E perguntou que partido era. Eu não sou de partido, eu sou de los ideales.
Eu sou inteiro. Pero qual é a nota que tu dá a esse do governo? Eu falei, mira, está em deuda com os outros, porque está em deuda com os maiores. Está permitindo que os maiores morram. Está em deuda com os não nascidos. Ele já viu que estava dando a dia em la vida. E aí ele perguntou, não, tu não... Que tu eres? Um homem que está treinado a perguntar, que sabia, tem sabedoria. Eu digo, eu sou ministro de culto, eu sou um sacerdote, para facilitar a sua vida, é como se for um cura. Não, eu vou poner aqui que tu eres um filósofo. Não, eu sou um ministro de culto protestante, um pastor protestante. É isso que sou. Eu sou o que sou. Ele entendeu que necessitamos mais que um partido. Necessitamos mais que uma ideologia. Necessitamos o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. Aleluia. Não só para a Espanha, para o Brasil, para a Colômbia, para a Venezuela, para a Coreia do Norte, para os Estados Unidos, para a Europa, América, Ásia, Oceania, para este mundo perdido, necessita o Salvador. Tu não necessita um filósofo, tu não necessita um político, tu necessita o Salvador do mundo, e o nome dele é Jesus Cristo. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! E acabou lá a encuesta aí. Tchau. Eu pensava que era mentira essas coisas. Alguma vez te chamaram? Então, eu fui afortunado. Tinha tempo ali. Um tempo, não que tinha tempo, eu tinha a paciência. Tinha um momento de paciência. Foi bueno. Deus me usou para aquele homem. O nome dele, não sei se pode. O nome dele é Carlos. Alô, Carlos. Deus te bendiga. Volvemos aqui. Cristo levou sobre si nossos pecados. E aqui vem uma coisa. Quando aquela corona de espina foi posta ali na cabeça de Jesus, não foram os soldados, foram meus pecados, nossos pecados. Quando aqueles cravos foram postos nas mãos de Jesus, não foram os soldados, foram meus pecados, nossos pecados. Estão me seguindo, irmãos? E quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, as mulheres estavam buscando Jesus para sepultar um cadáver, um morto. Se importaram com o corpo de Jesus. Pero quando estava ali, os ángeles falaram. Recuerda-te que ele falou quando estava com vosotros. Ele não falou quando estava vivo, porque Jesus sigue vivo. Jesus venceu a morte. Ele vive pelo ciclo dos ciclos. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e fim. Porque volvemos ao texto. Onde estou? Porque tentaram humilhar Jesus. Por cárcere e por juízo foi quitado. E sua regeneração, quem lhe contará? Porque foi cortada da terra dos viventes, por rebelião de meu povo. E se dispuso com os impíos sua sepultura, mas com os ricos foi sepultado. Quiseram humilhar Jesus. Han posto ele entre os ladrões, porque maldito és todo aquele que é escolgado no madeiro, dijo a palavra do Senhor. E a um para humilhar, pus um ladrão ao lado e um ladrão ao outro. Pero a um em sua morte, ele reconciliou primeiro Herodes e Pilato, que estavam ali em inimistade. Pero ali, na cruz, um estava burlando dele, acompanhando a multidão. Pero um começou a burlar. Pero algo, o ambiente, a face, a cara de Jesus, a presença ali do Cordeiro de Deus sendo oferecido por remissão de nossos pecados, esse começou a cambiar. E falou o seguinte: não temos a Deus estando nós outros em uma posição que merecemos porque pecamos, Ele nada ha hecho. E Jesus siga ali. Jesus siga imóvel, irmão, quando tu está burlando. Não abra. Pero quando ele vê um coração contrito, humilhado, ele volve. Nos últimos momentos de alento de Jesus, este homem habla o seguinte: Senhor, recuerda-te de mim quando entrares em seu reino. Reconhece Jesus como rei.
Reconhece também que a morte não vai detener esse. Reconhece que Jesus é a viva esperança. Aí Jesus levanta e põe a mirada de misericórdia, põe a mirada de graça e solta a palavra de bendição para esse homem. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Oh, aleluia. Tentaram humilhar Jesus, mas Deus cambia a maldade em bem, cambia a tragédia em bendição, cambia a morte em vida. E iam deixar seu corpo ali, para que os animais, as bestias fieras, comeram. Mas sabe o que ocorreu? Tinha não dois, rico, que preparou sua sepultura na roca, preparou a melhor sepultura, e esse rico fazia parte do Sinedrim, mas também não consentiu na morte de Jesus. Esse rico é José de Arimateia, que foi até Pilatos. Antes era como se fosse um discípulo secreto, como dizem alguns teólogos. Mas no momento mais oportuno, no momento que tinha que mostrar maior valor, que tinha que mostrar que tinha agalhas, foi a em Pilatos e falou: eu quero o corpo deste homem. E Pilatos se quedou assim, pasmado, porque morreu tão depressa. E consultou o centurião falou sim, a morte. E José de Arimateia, junto com Nicodemos, prepararam as espécias, aloés, a mirra, e preparou o corpo de Jesus para ser sepultado. E sepultou ali naquele sepulcro de José de Arimateia um rico. Isso os religiosos não esperavam. Às vezes o vosso inimigo não espera que Deus vai cambiar sua vida, pero creia que Deus tem poder para cambiar. O propósito de Deus em mim se cumprirá. Creia em nome de Jesus. Não mire as circunstâncias, mire a Cristo. Onde estou? Isaías 53, verso 9. A um que nunca hizo maldade, nenhum engano em sua boca. Jesus nunca hizo maldade. Seus lábios sempre falou a verdade. 10. Com tudo isso, Jeová quis quebrantá-lo, sujeitando-o a padecimento. Quando haja posto sua vida em expiação por el pecado, verá linhagem, viverá por largos dias, e a vontade de Jeová será em sua mano prosperada. Quando Cristo morreu no Calvário, ele já te via, minha irmã. Fanny, ele já te via. Oh, Ralph, ele já te via. Ele já te via que o resultado seria a salvação. Oh, Ania, ele já te via, Ania. Oh, aleluia. Ana Maria, ele já te via. Belkis, ele já te via. Glória a Deus. Francisco, ele já te via. Valeu a pena ou não valeu a pena? Tu tens que mostrar para Deus que valeu a pena. Não desista, não retroceda. Glorifique esse Deus. Eduardo, valeu a pena. José Miguel, valeu a pena. Marcela, valeu a pena. Oh, aleluia. Ana Paola, valeu a pena. Aleluia. Rimanama Shuricantales. Verá o fruto de sua aflição. Verá o fruto da aflição de sua alma. E quedará satisfeito. Por seu conhecimento justificará-me servo justo a muitos. E levará a iniquidade deles. Por que a muitos e não todos? Porque quem ha creído em la predicação do Senhor, a parte do Senhor foi hecha. E na cruz do Calvário, Ele pagou nossa deuda. Para agora a nossa parte é reconhecer. Aí que vem. O maior crime da humanidade foi crucificar o Salvador. O segundo maior crime da humanidade é rechazar a salvação. Me siga, irmãos. Então, se hoje tu tens a oportunidade, se está mais para allá do que para cá, se acerca ao Senhor, a salvação. Desde a dia da cruz do Calvário a um emana salvação. Vamos nos poner de pé, irmão.
Não sei como tu está agora. Não sei sua consciência. Só sei o seguinte: que Jesus não abre mão de ti. Não abre mão de ti. O inimigo quer ir por todas as coisas. Conforme na película, não? A mulher queria. A reina dali queria. A alma daquele muchachito. O muchachito não podia fazer nada. Mas o leão. Tu recuerdas, não? De las leis? Sim, eu estava ali quando foi escrito. Ele mesmo escreveu. O nosso leão, eu estou falando aí, fazendo um paralelo. Vamos acertar. Sabe de uma coisa? Ali, o leão pôs em acordo com aquela reina. Mas o nosso leão da tribo de Judá, ele não negociou com Satanás. Porque a sangue de Cristo foi derramada por nossos pecados ao Deus, Criador dos céus e da terra. Porque a ofensa foi contra Deus, santo, 3 vezes santo. Santo, santo, santo. És o Senhor dos exércitos. Toda a terra está llena de tu glória. O Senhor é santo e o pecado e o pecador não pode entrar ali no céu, onde está Deus. Por isso que necessita uma vítima morrer para quitar o pecado. Sem remissão, sem derramamento de sangue, não há remissão do pecado. E Cristo, porque te ama, derramou hasta a última gota. Verá, conforme digo, verá o fruto da aflição de sua alma e quedará satisfeito. Por seu conhecimento justificará meu servo justo a muito, e levará as iniquidades de eles. Cristo levou sobre si nossos pecados. Está agora preparando um lugar para mim e para ti, e para todos aqueles que recebem a Ele como Senhor e Salvador de sua vida. Porque ali, onde Cristo está preparando o lugar, não entra morte, não entra dolor, não entra pecado, não entra nada que venha estar traindo aí, sabe o que? Tristeza. E toda a tristeza que passamos por acá, nessa terra de aflições, Deus prometeu que enxugará de seu rosto toda lágrima. E conforme nós estudamos hoje na escola bíblica dominical, existem 2 coisas que Deus não pode fazer. Existe mais, pero ali lá na palavra que Ele não pode mentir e que Ele é fiel para cumprir. Abra teus olhos e abra seu coração. Ponga a mão no seu coração. Padre Santo. Oh Senhor, estamos aqui nesta hora, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Senhor, que cena, que palavra. O profeta Isaías, alumbrado e ungido pelo Espírito Santo, profetizou anos, 8 séculos mais tarde, na descrição fiel do sofrimento do servo. Jesus pagou o preço por nossa salvação. E aqui estamos, Senhor, para reconhecer e te adorar. Te adoramos, Jesus. Graças, Jesus. Tu és o Cordeiro de Deus, que quita o pecado do mundo. Graças, Senhor, por nos comprar para Deus e nos fazer hijos de Deus. Agora, Senhor, a morte não pode nos vencer, porque o Senhor ressuscitou. Cristo ressuscitou para nos dar vida. Oh, então se o sacrifício foi aceito por Deus, agora tu, minha irmã, tem um Padre celestial. Oh Senhor, graças por tudo, Senhor. Pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, el Padre, e a doce consolação do Espírito Santo, seja com todos vosotros. E aqueles que vão viver com Cristo, desde a hora até a eternidade, diga amém, amém e amém. Oh, aleluia!